Você caminha por uma rua movimentada, um rio de rostos anônimos fluindo ao seu redor, cada um universo contido em si mesmo. Olhos por todos os lados, alguns brilhando com ambição, outros velados por uma fadiga antiga, outros ainda faiscando com a promessa de um encontro iminente. Ouvem-se risos que se estilhaçam no ar como vidro, aplausos esporádicos de alguma performance de rua, e o murmúrio onipresente de promessas de progresso, sussurradas por anúncios e conversas apressadas. Em um nível superficial, a sinfonia da cidade é vibrante, uma tapeçaria tecida com os fios da atividade humana e da esperança coletiva. Tudo parece axiomática e irrefutavelmente certo, um testemunho da marcha inexorável da vida. Mas algo, em uma câmara secreta da sua percepção, lá no fundo do ser, não está. Não se manifesta como dor física, nem como o medo palpável de uma ameaça iminente, tampouco como a corrosão familiar da culpa. É uma qualidade de ausência muito mais sutil e devastadora. É vazio. Um silêncio ontológico, uma densidade de nada que grita com mais veemência do que qualquer som, um vácuo que a cacofonia do mundo exterior apenas serve para acentuar. E você, imerso nessa torrente de humanidade, um átomo na molécula da multidão, sente-se irredutivelmente, cosmicamente só. Esse é o inferno cuja topografia ninguém se preocupou em te mapear. Não é uma paisagem forjada em fogo e enxofre, nem habitada por criaturas grotescas saídas de uma imaginação medieval. Sua arquitetura é a da ausência. Especificamente, a ausência daquela presença que, uma vez conhecida, conferia sentido intrínseco a todas as coisas, desde o brilho do sol até o rosto de um estranho. Porque o inferno, como o perspicaz C.S. Lewis teria postulado, não necessita de monstros externos ou de labaredas que consomem a carne. Basta a retirada soberana e silenciosa de Deus, o esvaziamento do palco cósmico de seu ator principal, e o caos, não como explosão, mas como uma entropia lenta e silenciosa, se instala no âmago da realidade. É o colapso da ordem a partir de dentro, a desintegração da gramática do universo, deixando para trás apenas substantivos desconexos em um silêncio absoluto. Lewis, contudo, estava longe de ser um profeta da desgraça ou um arauto do pessimismo teológico. Ele era um homem que conheceu com intimidade o riso genuíno, o amor que redime, o conforto de um café quente em uma manhã fria, a resiliência indomável da esperança. Mas sua experiência foi igualmente moldada pela outra face da existência, o luto que rasga a alma, a dúvida que corrói as certezas mais firmes, a dor que se torna uma companheira constante. E foi na confluência dessas duas correntes que ele compreendeu algo que a nossa era de otimismo compulsório tem pavor de aceitar. O inferno é a nossa própria escolha, um destino meticulosamente tecido por nós mesmos em mil pequenas e aparentemente inconsequentes decisões diárias. Não há um trono de fogo imposto por um tirano celestial. Há apenas portas que nós mesmos trancamos, por dentro, com chaves forjadas em nosso próprio orgulho. Não há gritos de agonia ecoando em abismos. Há apenas as vozes que, por escolha própria, param de responder, param de dialogar, param de falar com o outro, eventualmente, consigo mesmas. O inferno, na cosmologia lewisiana, emerge como o destino perfeitamente lógico e consequente de uma alma que rejeita, dia após dia, com uma consistência quase imperceptível, o convite perene da graça. É a trajetória de uma alma que se habitua de tal forma a olhar para o espelho, para o reflexo cativante de suas próprias virtudes e queixas, que se esquece de que existe um céu para o qual se pode olhar. Esta alma, progressivamente, torna-se o seu próprio e único centro gravitacional, um sol escuro que, em vez de irradiar vida, suga tudo para dentro de si, sufocando-se lenta e metodicamente em sua própria autorreferencialidade. E o aspecto mais insidioso desse processo é que você nem percebe que está caindo, que cada passo para dentro de si é um passo para baixo. A descida ao inferno é escorregadia, gradual, pavimentada com boas intenções e racionalizações elegantes. É, em muitos de seus estágios iniciais, assustadoramente confortável. É um domínio paradoxal onde todos são reis absolutos de reinos de um só habitante, precisamente por isso, ninguém exerce qualquer tipo de reinado verdadeiro. É um parlamento infinito onde todos têm a palavra e a razão inquestionável, por essa mesma razão, ninguém jamais escuta. É um mercado de afetos onde todos anseiam desesperadamente por serem amados, mas já esqueceram a sintaxe e a prática de como amar. Configura-se, assim, um lugar que dispensa qualquer forma de tortura externa, porque a simples e autoimposta ausência do outro, do amigo, do amante, de Deus, já constitui a punição final e suficiente. É a solidão não mais como um sentimento, mas como um estado geológico, a solidão solidificada. É o orgulho que, após longa decantação, se torna cristalizado.
é o ego, elevado à sua forma final e mais inescapável de prisão. E o fato mais perturbador, a verdade que deveria nos gelar a espinha, é que o inferno não espera o fim da vida biológica para começar. Ele se insinua e germina no solo fértil dos nossos pensamentos cotidianos. Floresce no prazer secreto que sentimos ao reter o perdão, exercendo um pequeno poder sobre o outro. Manifesta-se na forma quase viciante como adoramos a prática de julgar, montando tribunais em nossas mentes onde somos sempre o juiz justo. Esconde-se nos pequenos prazeres que servem como anestésicos para grandes e profundos vazios existenciais. Revela-se no vício de precisar ter sempre a última palavra, de vencer cada argumento, mesmo que o preço seja a fratura de uma relação. Enraiza-se na recusa obstinada e intelectualmente polida de reconhecer a verdade, mesmo quando ela se apresenta com a mais humilde das aparências, batendo a nossa porta com mãos furadas por um amor incompreensível. Lewis, com sua clareza cortante, afirmava que os portões do inferno estão, de fato, trancados, mas pelo lado de dentro. Esta imagem contém uma teologia radical da liberdade humana. A condenação não é, portanto, um decreto arbitrário emitido por um juiz cósmico, mas sim o culminar de um voto pessoal, progressivo e consistentemente reafirmado. A criatura, em um ponto crucial de sua jornada, olha para o Criador e, de forma implícita ou explícita, declara: faça-se a minha vontade. E Deus, em seu respeito quase incompreensível pela autonomia que ele mesmo concedeu, com uma tristeza infinita, responde: que assim seja. É nesse momento de ratificação divina da escolha humana que o vazio, antes uma sensação intermitente, se solidifica em uma condição eterna. A alma obtém finalmente aquilo que sempre pareceu desejar: total independência, total controle, total isolamento. A soberania do eu. O inferno. Mas há uma camada de complexidade ainda mais inquietante nesta análise. Os habitantes do inferno, em sua maioria, não se percebem como tal. Eles não se veem como prisioneiros, mas como refugiados ou pioneiros de uma nova forma de ser. Eles se justificam com uma lógica impecável, racionalizam suas escolhas com argumentos filosóficos complexos e, acima de tudo, sentem-se como as verdadeiras vítimas da história, incompreendidos por um universo que não soube apreciar sua grandeza. Tornam-se mestres da negação, poetas do ego, mártires de suas próprias narrativas cuidadosamente construídas. Perderam a substância da verdade, mas mantiveram o domínio sobre as palavras, tornando-se sofistas de sua própria danação. Perderam a fonte de toda a luz, mas aprenderam a viver sob os 1000 fachos artificiais e intermitentes da inteligência, do poder, do prazer e da autoadmiração. O inferno, nesta visão, é um vasto e solitário teatro onde cada alma é, simultaneamente, o dramaturgo, o ator principal e o único espectador de sua própria peça interminável. Isto não é, em sua essência, um castigo, é uma consequência, tão inevitável quanto a sede que se segue à recusa de beber água. Não é uma imposição externa, é o florescimento final de uma escolha interna. Uma escolha que foi 1000 vezes repetida, embrulhada em camadas de orgulho, banhada em um sarcasmo defensivo e selada com o verniz da autossuficiência. E quando, finalmente, em raros momentos de lucidez atroz, esses seres percebem que algo fundamental lhes falta, a ausência se torna uma dor fantasma, eles já não conseguem sequer nomear o que é. Porque a própria memória da luz, o conceito de calor, a lembrança da comunhão, também foram lenta e inexoravelmente consumidos pela escuridão que eles mesmos nutriram. O inferno é, em sua destilação final, a ausência da presença. É a condenação de estar perpetuamente diante de um espelho e ver apenas a si mesmo, por toda a eternidade, enquanto as feições se tornam cada vez mais estranhas e irreconhecíveis. É o ato de desejar, com cada fibra remanescente da alma, algo que esteja para além de si, mas já não saber o que é amar, nem quem ou como amar, pois o órgão da receptividade ao outro atrofiou completamente. É tornar-se um eco de si mesmo, uma gravação presa em um loop infinito, rodando em círculos cada vez mais apertados sem jamais sair do lugar. É a conclusão da peregrinação da vida, mas sem uma chegada, sem um destino alcançado. É a fome perpétua sem a possibilidade do pão, a sede inextinguível sem a esperança da água, a busca incessante sem a menor chance de um encontro. Lewis não foi o inventor dessa concepção, ele foi seu brilhante intérprete e cartógrafo para a mente moderna. Ele apenas observou as trajetórias das escolhas humanas com uma clareza desprovida de sentimentalismo e concluiu, com uma lógica implacável, que o inferno é o desfecho natural de um coração que se fecha sobre si mesmo. O paraíso, em contrapartida, exige uma condição que o eu detesta, a humildade. O inferno, por sua vez,
Só precisa de uma coisa que o eu produz em abundância: o orgulho. O caminho para o céu começa com a postura vulnerável de um joelho dobrado. O caminho para o inferno se inicia com a postura rígida e desafiadora de um queixo erguido. E você? Onde se encontra neste exato instante? A pergunta não é geográfica, mas existencial, uma sondagem das profundezas da sua alma. Existe em você orgulho demais para articular um pedido de perdão? Há uma necessidade de controle tão arraigada que a confiança se tornou uma impossibilidade? Existe ruído demais em sua vida interior, o barulho das ambições, das queixas, das defesas, para que o silêncio possa falar. Porque se a resposta for afirmativa, talvez as sementes do inferno, minúsculas e discretas, já estejam lançadas no solo do seu coração. E sua colheita não virá com o drama do fogo e da fúria, mas com a quietude final de um silêncio absoluto. O inferno, insistiria Lewis, tem menos a ver com o lugar para onde você vai após a morte e muito mais a ver com aquilo em que você está se tornando, agora mesmo. Torna-se amargo, remoendo injustiças passadas até que envenenem todo o presente. Torna-se seco, desprovido da seiva da alegria e da espontaneidade. Torna-se cínico, usando a inteligência como um escudo para não ter que se arriscar a crer ou a amar. Torna-se isolado, protegido por muralhas que você mesmo ergueu, tijolo por tijolo de desconfiança. E, crucialmente, torna-se incapaz de se doar, de se abrir, de se quebrar. Porque a essência do inferno é uma integridade terrível e inviolável. Ele não tolera rachaduras, fissuras ou quebras, pois é precisamente através delas que a luz da graça poderia, perigosamente, começar a entrar. Portanto, toda vez que você se recusa a amar porque é arriscado, a ouvir porque discorda, a ceder porque significaria fraqueza, a agradecer porque implicaria dependência, você está cavando. Não com pás e ferramentas físicas, mas com as ferramentas muito mais eficientes da alma: palavras, pensamentos e atitudes. Você escava um abismo entre você e os outros, entre você e Deus, um abismo com bordas perfeitamente lisas e polidas pela razão e pela autojustificação. E um dia, talvez, ao olhar em volta, você se encontrará em uma vastidão onde não haverá mais ninguém. E nesse ponto, a mente, em seu último e mais brilhante ato de autoengano, irá convencê-lo de que essa solidão abissal é, na verdade, a liberdade suprema. Que esse isolamento gélido é a segurança definitiva. Que esse silêncio mortal é a paz verdadeira. E nesse exato momento de redefinição semântica, o inferno já terá vencido. Mas há uma voz. Na teologia da esperança, sempre há uma voz. Ela não se impõe, não grita para abafar o barulho do seu ego. Ela sussurra, com uma persistência gentil. Ela diz: eis que estou à porta e bato. A ação não é a de um invasor, mas a de um convidado que espera ser admitido. O propósito não é condenar o que há dentro, mas restaurar. Porque enquanto houver a percepção dessa batida, por mais fraca que seja, há esperança. Enquanto a cidadela do orgulho ainda não tiver selado hermeticamente todas as suas frestas, ainda existe um caminho de volta. C.S. Lewis, um homem que compreendeu a gravidade da escolha, também acreditava firmemente na possibilidade da virada, que até o último nanosegundo de consciência da alma, ainda há uma escolha a ser feita. E essa escolha não é um esforço heróico, não é a escalada de uma montanha de méritos. É, paradoxalmente, uma rendição. Uma aceitação da ajuda oferecida. Uma entrega do fardo insuportável do eu. O céu, afinal, não é uma recompensa para os perfeitos e autossuficientes, mas um hospital para os doentes, um lar para os quebrados que finalmente reconhecem sua profunda e incurável necessidade. É para aqueles que, no final de todas as suas defesas, conseguem proferir as palavras que o inferno não pode suportar: eu não sou suficiente. E talvez, só talvez, toda a vasta e complexa maquinaria do inferno, toda a sua lógica de ferro e suas muralhas de orgulho, possa ser desfeita e desmantelada por um único e simples ato de humildade. Um joelho que se dobra em reconhecimento de algo maior. Um sim que é sussurrado em meio a lágrimas de exaustão e arrependimento. Uma porta, há tanto tempo barricada, que finalmente se abre, rangendo, por dentro. Porque, no fim das contas, a grande e trágica verdade sobre o inferno é esta: ele é apenas uma porta trancada, mas com a chave, esquecida e enferrujada, do lado de dentro. E a chave, ela sempre esteve, e ainda está, na sua mão.